Olá a todos, hoje venho falar-vos sobre as férias dos pais separados. Venho deixar-vos algumas dicas que espero que ajudem a minimizar a angústia, as saudades dos filhos e, por outro lado, possam também facilitar, no fundo, a adaptação dos filhos a esta nova fase. A primeira questão que coloco, e é uma das questões que me colocam habitualmente, tem a ver com a duração das férias. Será que é preferível fazer um período de férias relativamente curto ou será preferível que cada um dos progenitores possa passar aqui um período mais prolongado com os filhos? Como em quase tudo na vida, não há uma receita universal, não há uma fórmula que se ajuste às necessidades de todas as famílias. Aquilo que é verdadeiramente importante é que cada pai ou mãe possa questionar-se com abertura e com curiosidade o que é melhor para os meus filhos, o que é melhor para as minhas crianças ou para os meus adolescentes. De uma maneira geral, eu arrisco dizer que um período de férias demasiado prolongado acarreta aqui o risco de os filhos passarem demasiado tempo sem o outro progenitor e, portanto, eu diria que manda o bom senso que a escolha do pai e da mãe recaia sobre um período que permita que, por um lado, os filhos possam passar algum tempo de qualidade com cada um deles, sem que haja aqui saudades excessivas, sem que haja, sobretudo, a sensação de desamparo ou até de abandono em relação ao outro progenitor. É óbvio que cada caso é um caso e há famílias que, pelas mais diversas razões, se veem obrigadas a que os filhos passem muito mais tempo com um dos progenitores do que com o outro. Há inclusive famílias em que, depois do processo de separação, um dos progenitores tem de passar a viver noutra cidade ou até noutro país. E aí, de uma maneira geral, acaba por ser mais compensador para os filhos terem acesso, efetivamente, aqui a um período de férias mais prolongado, que lhes permita, no fundo, aqui restaurar o vínculo com o progenitor de quem se sentem normalmente mais afastados. Outra questão importante a propósito das férias dos pais separados diz respeito às expectativas. Como eu digo habitualmente, é fundamental que os adultos consigam gerir as expectativas, não idealizar em demasia. É normal e para todos nós, no fundo, que às férias estejam associadas, de facto, aqui um conjunto de expectativas, um conjunto de sonhos. De uma maneira geral, nós ambicionamos poder descansar, nós ambicionamos poder parar um bocadinho, no fundo, todo o ramo-ramo e sermos capazes de nos conectarmos de uma maneira mais sólida, mais profunda às pessoas de quem nós gostamos. Ambicionamos que haja momentos de muito relaxamento, momentos de muita brincadeira e algumas vezes não é exatamente isto que acontece. É normal, e tanto é normal para as famílias de um modelo tradicional, como é normal para as famílias cujos pais estão divorciados. Aquilo que eu quero dizer é que no tal ramo-ramo do dia-a-dia, nós nem sempre temos a oportunidade para prestar muita atenção àquilo que está a acontecer à nossa volta, nem sempre temos a oportunidade de reparar, no fundo, em quão desarrumada também está a nossa vida, até que ponto é que há necessidades, por exemplo, dos nossos filhos que não estão a ser exatamente tão preenchidas quanto seria desejável, e aquilo que acontece é que nas férias, precisamente porque há menos distrações, porque não estamos consumidos por todas as obrigações referentes ao nosso trabalho, temos efetivamente uma oportunidade maior de prestar atenção a tudo isso. Não é fácil confrontarmos-nos com a desarrumação na nossa família, mas é necessário e sermos capazes, no fundo, de deixar cair algumas expectativas para prestar mesmo atenção àquilo que está a acontecer nas pessoas ou com as pessoas de quem nós mais gostamos. Sermos capazes de refazer os nossos planos em função dessas necessidades é meio caminho para que a família possa sair das férias mais unida do que nunca. Ainda em relação às férias dos pais separados, é fundamental aprender a negociar com o outro progenitor. É óbvio que depois de um divórcio, depois de uma separação, raramente há vontade de prestar contas, de dar satisfações à outra pessoa. A vontade é exatamente no sentido oposto, ou seja, de uma maneira geral,
Aquilo que cada um quer é precisamente poder tomar as suas decisões de forma livre, unilateral. Mas quando há filhos é fundamental que haja esta negociação. Eu não me refiro a termos de pedir autorização ao outro progenitor para dar cada passo. Refiro-me, sim, sobretudo à possibilidade de o pai e a mãe poderem sentar-se ou poderem comunicar até por escrito, por e-mail, por mensagem, mas no fundo escolherem parar com a intenção de conversar sobre as férias e sobretudo de planear com antecedência, com abertura, com generosidade. Aquilo que acontece muitas vezes é que até ao divórcio a família estava habituada a tirar férias num determinado período. A verdade é que a esmagadora maioria dos portugueses, por exemplo, tira férias em agosto. Ora, depois de um processo de separação, depois de todas as perdas que estão associadas ao divórcio, muitas vezes aquilo que acontece é que quer o pai, quer a mãe têm muita vontade, é normal, é legítimo, de manterem algumas tradições, têm muita vontade de poder, no fundo, dar continuidade a determinados hábitos. Os filhos não ganham rigorosamente nada em que haja braços de ferro e, portanto, se, por exemplo, um dos progenitores optar por marcar férias para a primeira quinzena de agosto, sabendo que o outro também pode ter vontade de o fazer e se não houver a tal negociação, é muito mais provável que haja conflitos desnecessários e, claro, os filhos saem sempre a perder. Então a minha sugestão é que, e porventura na medida em que haja a vontade de fazer férias exatamente no mesmo período, se possa, por exemplo, propor que haja uma alternância anual e, portanto, que num ano seja um a fazer férias naquela quinzena e no ano seguinte possa ser o outro. Ainda em relação à marcação das férias, é fundamental que a marcação das férias de um não seja feita demasiado próximo das férias do outro, sobretudo para evitar que haja imprevistos, para evitar que, na eventualidade de haver, por exemplo, algum atraso, as férias de um possam comprometer, ou o final das férias de um possam comprometer o início das férias do outro. Outra questão importante nas férias dos pais separados diz respeito à presença do namorado ou da namorada. De uma maneira geral, muitas pessoas optam por aproveitar, no fundo, as férias para introduzir de uma forma mais sólida, mais oficial, o novo namorado ou a nova namorada. No fundo, tentando aqui fomentar os laços desta pessoa de quem gostam com os filhos. Aquilo que eu posso dizer é que esta pode, no entanto, não ser a escolha emocionalmente mais ajustada. É normal, é legítimo, é positivo que o pai ou a mãe queira aproximar, no fundo, as pessoas de quem gosta, mas é expectável que haja aqui algum cuidado no sentido, sobretudo, de não forçar as coisas, não obrigar os filhos a passar demasiado tempo com alguém de quem ainda não gostam tanto quanto porventura possam vir a gostar, no fundo com alguém com quem ainda não construíram um laço afetivo sólido. De uma maneira geral, as crianças ambicionam muito que este período de férias possa equivaler, no fundo, a terem a atenção exclusiva do pai e da mãe, na medida em que sejam forçadas a conviver durante todo esse período com o novo namorado, com a nova namorada do pai ou da mãe, é mais provável, no fundo, que façam birras, é mais provável que haja aqui os tais conflitos desnecessários. Aquilo que eu sugiro é que os pais possam, sobretudo numa fase inicial, ir introduzindo essa nova relação aos poucos e possam, porventura, reservar aqui as férias românticas para o período em que os filhos estiverem com o outro progenitor. E se os filhos não quiserem ir de férias com um dos progenitores, o que é que o outro deve fazer? Se as crianças não quiserem ir de férias com o pai, a mãe deve obrigá-los ou não? De novo, a verdade é que cada caso é um caso e aquilo que importa é que quer o pai, quer a mãe
estejam genuinamente disponíveis para tentar perceber aquilo que está por detrás desta resistência. Aos pais e às mães não compete satisfazer todas as vontades dos filhos, de outra maneira nós não ofereceríamos vegetais ou fruta aos nossos filhos e iríamos entupi-los de fast food. Nós sabemos que nós não podemos dizer sim a todos os pedidos dos nossos filhos, mas é fundamental que prestemos atenção aos seus apelos e possamos tentar perceber aquilo que está genuinamente a acontecer. Se a resistência em ir de férias com um dos progenitores estiver, sobretudo, relacionada com a ausência de condições idênticas àquelas que existem na casa do pai ou da mãe, então é importante incentivar, é importante explicar que o importante não são as condições, não é a logística, o importante é que haja, no fundo, a alimentação do vínculo. Se, por outro lado, houver aqui outras questões mais sérias que estejam a deixar a criança insegura, então é importante que quer o pai, quer a mãe, insisto, tenham a tal disponibilidade, a tal abertura e possam, porventura, refazer aqui os planos no sentido de incentivar, sim, a criança a estar com outro progenitor, mas, porventura, a um ritmo diferente, de uma forma mais gradual, ainda que isso possa trazer naturalmente mais sofrimento para os adultos. Em relação ao tempo que, inevitavelmente, cada um dos progenitores terá de passar sem os filhos, é importante lembrar que este também é o tempo para fazer tudo aquilo que tem deixado por fazer. Passar pelo menos uma parte das férias sem os seus filhos é naturalmente angustiante, é normal que as saudades tomem conta de si. Mas esta é, por um lado, aqui a grande oportunidade para se sentir orgulhoso ou orgulhosa do seu papel de pai ou de mãe, na medida em que esteja a fazer rigorosamente tudo aquilo que está ao seu alcance para garantir que os seus filhos tenham um contacto regular, quer com um dos progenitores, quer com o outro. E essa é uma escolha de que certamente se orgulhará daqui a 20 ou 30 anos. Por outro lado, este é naturalmente um período de adaptação e importa lembrar que, na medida em que os seus filhos passem 2 ou 3 semanas com o outro progenitor, esta também é a oportunidade para que você possa fazer tudo aquilo de que gosta, para que possa inscrever-se naquele workshop de que andava a falar há tanto tempo e para o qual não tinha tempo. Esta é a oportunidade para sair à noite sem quaisquer preocupações. Esta é a oportunidade para ficar em casa e ver séries em catadupa. O importante é que se lembre efetivamente de olhar aqui para o copo meio cheio e de tentar aproveitar este tempo livre, sem culpas e com genuína generosidade.